Olá! Boas-vindas a esta nossa análise detalhada. Hoje, a gente vai focar em um documento fascinante, que funciona literalmente como um escudo legal para a vida toda. Estamos falando do Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil, que a gente conhece muito bem como ECA. O que torna essa legislação tão impressionante não é só o tamanho dela, sabe? Mas a forma genial como ela se adapta e evolui à medida que a pessoa cresce. É de verdade a rede de proteção definitiva. Desde muito antes do nascimento até aquele momento crucial de entrar no mercado de trabalho, existe toda uma estrutura desenhada para proteger o desenvolvimento humano. Para entender toda a dimensão desse escudo, a nossa jornada vai seguir o ciclo de vida da lei em 6 partes bem claras. A gente vai ver quem a lei protege, vida, saúde e cuidados na primeira infância, respeito, liberdade e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura e lazer e, por fim, trabalho juvenil e profissionalização. Certo, vamos mergulhar nisso. Parte 1. Quem a lei protege? Definindo os limites da rede de segurança. Para qualquer lei de proteção funcionar direito, ela precisa de fundações muito claras. E a base de tudo aqui é estabelecer, sem margem para dúvidas, quem exatamente são os sujeitos que detêm essas garantias. A lei traça uma fronteira matemática rigorosa, viu? Considera-se criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos. A partir dos 12 e até os 18 anos, já estamos falando de um adolescente. E olha, essa distinção não é só um detalhe jurídico chato, não. Ela é a âncora para todas as proteções que vêm depois no documento. Algumas regras valem só para a infância, enquanto outras são desenhadas sob medida para os desafios da adolescência. E aqui a gente chega no coração dessa legislação, que é o conceito de prioridade absoluta. A lei joga a responsabilidade para todo mundo, determinando que é um dever compartilhado entre a família, a comunidade, a sociedade em geral e o Estado. Na prática, sabe o que isso significa? Significa que, em qualquer situação, as crianças e os adolescentes têm que ser os primeiros a receber proteção e socorro. Eles têm precedência no atendimento público e, o que é crucial, os recursos públicos devem ir para eles de forma privilegiada. É literalmente uma trava legal para impedir que a juventude fique lá no fim da fila do orçamento. Parte 2. Vida, saúde e cuidados. Proteções que começam antes mesmo do nascimento. Mudando o foco para o comecinho da vida, essa rede de segurança começa a agir muito antes de o bebê nascer. Esse número 1 representa uma garantia fundamental e muito específica. O poder público tem a obrigação legal de assegurar que as gestantes e as parturientes tenham direito a exatamente um acompanhante da escolha delas. E não é só lá na hora do parto, tá? É uma garantia contínua que cobre todo o período do pré-natal, o trabalho de parto em si e também o pós-parto imediato. O objetivo é trazer total segurança física e emocional no momento super vulnerável. Agora, o que é realmente interessante sobre isso é como a lei não fica parada no tempo. Ela planeja o avanço da medicina pública. A gente tem um cronograma de expansão obrigatória do famoso teste do pezinho no Sistema Único de Saúde, o SUS. É uma expansão feita em 5 fases, começa cobrindo coisas como fenilcetonúria e hipotireoidismo, passa por doenças mais complexas como as imunodeficiências primárias, até chegar à detecção da atrofia muscular espinhal. É tudo estrategicamente pensado para garantir que qualquer tratamento comece o mais cedo possível. Parte 3. Respeito, liberdade e dignidade. Crescendo em segurança. Avançando agora para a fase de crescimento, a atenção da lei se volta para a autonomia corporal e emocional de quem ainda está se desenvolvendo. O texto traz uma proibição muito direta, afirmando o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, seja como forma de correção, disciplina ou educação. O peso dessa medida protetiva é gigantesco. Basicamente, reconhece que o respeito à integridade física e psicológica é absolutamente inegociável na formação de qualquer ser humano. Mas e aí, como a lei reage quando essa regra é quebrada? É fascinante observar que as respostas focam muito mais em remediar e apoiar do que simplesmente sair criminalizando de forma automática. Se isso acontecer, as medidas envolvem encaminhar a família para programas de proteção, exigir tratamentos psicológicos ou psiquiátricos e a participação em cursos obrigatórios de orientação. Uma advertência oficial também faz parte do pacote. O grande objetivo aqui é consertar a estrutura familiar para que a casa volte a ser um ambiente totalmente seguro. Vamos avançar e ver como isso se constrói. Parte 4. Convivência familiar e comunitária.
o sistema de apoio crucial. A lei enxerga a família como aquele ambiente primário e ideal para uma criação saudável. Só que, claro, o sistema precisa estar pronto para quando esse ambiente ideal falha. Então fica a pergunta crítica. O que acontece quando uma criança não pode continuar com a sua família natural? Nesses casos, a legislação aciona imediatamente a rede de família substituta. E o processo para transferir esse cuidado é super rigoroso e cheio de regras estritas. Existe uma hierarquia muito cuidadosa de mecanismos legais que entram em ação. O passo 1 é a guarda. A ideia aqui é regularizar uma situação de posse de fato e dar assistência, mas sem cortar os laços com a família original. Se isso não bastar, o passo 2 é a tutela, que dura até os 18 anos e exige que a família original já tenha perdido o poder familiar. E por fim, temos o passo 3, a adoção. Essa é classificada como uma medida excepcional e, acima de tudo, irrevogável. É o último passo, o passo permanente, para quando todos os recursos na família natural realmente se esgotam. Justamente por ser algo definitivo, a adoção obedece a exigências matemáticas bem rígidas. Quem quer adotar precisa ter no mínimo 18 anos. Além disso, a lei exige um espaço claro de gerações. O adotante tem que ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotado. A idade máxima de quem está sendo adotado, via de regra, é de 18 anos no momento do pedido. E tem mais, existe o estágio de convivência prévio, que é acompanhado de perto, com duração máxima de 90 dias, prorrogáveis só mais uma vez. É tudo milimetricamente calculado para garantir que a transição seja a mais preparada e segura possível. Então, o ponto crucial é este. Em qualquer situação de conflito, os direitos e os interesses da criança adotada sempre, e sem exceção, prevalecem sobre os direitos dos adultos, sejam eles pais biológicos ou adotivos. A lealdade máxima da lei está sempre ao lado da parte mais vulnerável. Parte 5. Educação, cultura e lazer, expandindo horizontes. Seguindo a linha do tempo, a criança cresce e o mundo de repente fica bem maior que a própria casa. Nessa fase, o Estado diz que o acesso à educação, à cultura e a lugares seguros para brincar são direitos absolutos, não são privilégios. E essas garantias educacionais vão bem além de só ter uma cadeira na escola. Envolve o direito a uma escola pública gratuita perto de casa. E tem uma regra muito prática e genial: a garantia de vagas na mesma escola para irmãos. Isso ajuda demais na logística e mantém a família unida. Além disso tudo, o estudante ganha o direito de contestar critérios de avaliação e até de se organizar em grêmios e entidades estudantis. E para ter certeza de que esses espaços educacionais e recreativos continuem sendo seguros, a lei colocou uma regra muito estrita. Qualquer instituição que trabalhe com jovens, não importa se é escola ou clube esportivo, tem a obrigação institucional de exigir e manter atualizadas as certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, e isso a cada 6 meses. É uma barreira de proteção contínua para os lugares onde a juventude passa a maior parte do tempo longe da família. Parte 6. Trabalho juvenil e profissionalização. Entrando no mundo com segurança. Agora a gente chega na transição mais delicada, que é a entrada na força de trabalho. É nesse momento que o escudo legal precisa equilibrar o aprendizado de uma profissão com a proteção contra a exploração. 14 anos, essa é a base legal e a idade mínima absoluta para o trabalho. Mas, atenção, entrar no mercado de trabalho com essa idade tem uma restrição imensa. Só é permitido única e exclusivamente na condição de aprendiz. Qualquer outro formato de trabalho antes dos 16 anos é expressamente proibido, sem discussão. Isso ilustra brilhantemente como a lei desenha a linha entre a educação profissional e a exploração. O trabalho permitido como aprendiz precisa ser compatível com o desenvolvimento do adolescente e tem que garantir de forma irrevogável que ele continue indo para a escola. Em total contraste, o trabalho proibido é muito claro. Nada de turnos da noite, entre as 10 da noite e as 5 da manhã, nada de ambientes perigosos ou insalubres e, acima de tudo, nenhum trabalho que atrapalhe ou sabote a frequência escolar. A mensagem final é nítida. O direito de aprender nunca, jamais pode ser atropelado pela necessidade de trabalhar. A gente viu de tudo aqui, desde o cuidado nas maternidades até as restrições rigorosas no mercado de trabalho. A legislação montou uma arquitetura incrível para proteger quem está crescendo. Mas fica uma reflexão muito importante para a gente encerrar. Quando um texto legal cria uma rede de proteção tão abrangente e perfeita no papel, o que a sociedade precisa fazer, todos os dias, para garantir que ela não arrebente na vida real? A estrutura está desenhada e montada. Agora, garantir que ela funcione de verdade é uma responsabilidade de todos nós.